Olá, meus queridos, como vão vocês hoje? No dia 26 de julho é aniversário de 80 anos do nosso querido Mick Jagger. E eu sempre falo para vocês que os Rolling Stones, eu sei, dentro do meu coração, eles não estão no mesmo patamar que os Beatles. Dá para notar, né? Que eu sou um Beatlemaníaco, um estudioso sobre os Beatles, né? Mas meu coração é grande, meus queridos. Sempre teve espaço pro Elvis, pros Beach Boys, pro Led Zeppelin, pro Black Sabbath, pro Creedence, para várias, o The Who, Queen, né? Mas há um espaço desse tamanho reservado aos Rolling Stones, né? Vou hoje celebrar o aniversário do Mick Jagger, contando para vocês essa relação entre os Beatles e os Rolling Stones. Meu nome é João Moura, essa aqui é a Rolling Stone School. Vamos lá. Olá, meus queridos, o que foi que aconteceu? Antes de acontecer alguma coisa, eu gostaria de agradecer aos meninos da banda Rubber Soul. Eles me mandaram essa linda camisa e vários adesivos aqui escrito Rubber Soul, que eu coloquei ali no meu amplificador. Uma camisa linda. Agora, GG é sacanagem, tá, meus queridos? Porra, eu tô aqui lutando para poder perder peso, agora eu uso G, porra. Meus queridos, vou falar dos Rolling Stones, que é um barato, né? Eu me lembro no início da pandemia que o Mick Jagger, ele foi para uma casa de campo que ele tem lá nos arredores de Londres, né? E ele ficou sozinho, um homem. Ele, alguns livros e um gato, né? Que ele falou que era a melhor coisa para ficar na pandemia é ficar lendo um bom livro ali, tomando uma xícara de chá com o seu gatinho, né? Foi mais ou menos que aqui em casa foi mais ou menos a mesma coisa, só que ele tem mais de um gato, né? Meus queridos, uma outra coisa também, caso vocês queiram se aprofundar, a Belas Letras lançou recentemente esse livro do Charlie Watts, a biografia do Charlie Watts, que é uma delícia, ele é pequeno, um preço bacana pra caramba, você pode sempre digitar lá Beatles School, você vai ganhar lá uns 10% de desconto, 30% é só livro que eu estou envolvido, né, meus queridos? Mas igual do Paul McCartney, lá de 1964, ou o Tune In, essas coisas e tal. Então, 10% de desconto nisso aqui, e eles têm também um outro livro, As Verdadeiras Aventuras dos Rolling Stones, já um pouquinho maior, né, que é um livraço também delicioso de ler, né, recomendo. Agora, eu recomendo também, caso você esbarre por aí, porque eu tenho, lógico, a biografia do Mick Jagger, escrita pelo Philip Norman, que pasmem, é muito boa, né? E tem também a biografia, a autobiografia do Keith Richards, que eu também recomendo, que é uma delícia. Eu não vou pegar tudo lá dentro, não. Mas eu peguei isso aqui porque os Rolling Stones também tiveram seu livro Anthology, né? É esse livro aqui. Esse livro já foi lançado há um certo tempo e ele é as transcrições de entrevistas, não apenas com o Mick, o Keith e o Charlie e o Ronnie, mas também tem muita coisa do Mick Taylor e muita coisa do Bill Wyman, né? Então é um livraço bacana pra caramba, conta todas as histórias dos Stones, até ali mais ou menos, sei lá, quando eles fizeram quase 50 anos de banda, alguma coisa assim, né? Mas é um livro muito bacana, eu aprendi muito ali da boca deles, né? Mas vamos conversar, né, meus queridos, que é uma delícia falar dos Stones em relação aos Beatles, né? Então você não precisa sair do vídeo, falar, o Giovano vai falar dos Beatles. Não, eu vou falar dos Stones com os Beatles. Isso aqui é brincadeira, isso aqui não é Rolling Stones School, isso aqui é Beatles School, então vamos lá. Meus queridos, muitas pessoas me escreveram hoje, falaram assim, pô, vale um vídeo, né? Eu falei, vale, claro que vale. Aniversário do Mick, né? E uma coisa que eu sempre pensei em relação aos Stones é que os Stones teriam existido sem os Beatles, né? Isso é muito interessante, porque o John Lennon gostava de falar, principalmente naquela revista Rolling Stone, quando ele deu uma entrevista ali em 1970, o qual eu tenho escutado o áudio, é muito longo, né, cara? Eu consegui o áudio de toda a entrevista, né? Tá sendo assim, para mim, tá sendo uma coisa louca, né, cara? E tem uma parte que ele fala dos Rolling Stones, né? E o John Lennon falava que o George Harrison também chegou a falar que os Stones imitavam os Beatles 6 meses depois, né? Então tem vários exemplos, né? Aqui de músicas que os Stones copiaram. Por exemplo, As Tears Go By, com uma música lindíssima, que o Mick e o Keith deram para Marianne Faithfull, que era a namorada do Mick e tal, eles deram essa música para ela e depois eles pegaram ela de volta e gravaram com um quarteto de cordas para ficar parecido o mais possível com Yesterday, né? Então tem vários aí, músicas que, por exemplo, tem gente que fala que quando os Beatles saíram do psicodelismo e o primeiro single fora do psicodelismo foi Lady Madonna, né? Os Stones vieram com o Jumpin' Jack Flash, né? Então, como disse o John Lennon, os Stones copiavam os Beatles 6 meses depois, mas às vezes
pelo menos na minha concepção, faziam até melhor. Eu estou falando em relação ao rock and roll, né? O Paul McCartney recentemente falou que os Stones eram uma boa banda de blues, né, cara, e tal, mas se você estudar mesmo, você vê a origem dos Rolling Stones, lá, lógico, com Alex Corner e aquele povo todo ali em Londres e tal. Os Beatles, quando eles estouraram ali de 62 para 63, né, meus queridos, não é exagero falar que se os Beatles não tivessem estourado lá em Liverpool, estourado na Inglaterra e mais tarde para o mundo, os Stones teriam sido uma boa banda de blues, talvez pop, ali teriam um sucesso ali na Inglaterra, porque os Beatles, meus queridos, como o próprio Keith Richards falou, os Beatles abriram as portas e os Rolling Stones manteram elas abertas, né? Então, depois dos Stones, muita banda veio e tal. Mas eu sempre gosto de lembrar que em 1963, os Stones já tinham um single chamado Come On, que era uma música do Chuck Berry, né? Então, o segundo single deles, e eles já faziam um certo sucesso, os Beatles lá assistiam, o Mick Jagger conta que uma vez eles estavam tocando no clube lá, e de repente ele viu aquelas 4 cabeças chegando, né, usando aqueles raincoats lindos de couro, e o Mick Jagger falou, cara, eu mataria uma pessoa para ter um casaco igual aquele ali, né? E ele falou que foi bastante intimidador, né, cara? Os 4 Beatles ali assistindo o show dos Stones, né? Foi ali que eles começaram a ter uma amizade, né? Tem a história de que o George Harrison falou pro pessoal da Decca, né? Falou, o pessoal da Decca veio conversar com o George, falar, pô, tem uma banda aí, cara, que você acha que a gente deveria assinar e tal. E o George Harrison falou, tem uma banda bacana chamada Rolling Stones. Então dizem que foi assim, né? Mas acho que essa história ainda precisa de uma certa confirmação, assim, uma coisa mais oficial. Vamos esperar, provavelmente o Mark Lewisohn vai contar isso no próximo capítulo dele do Tune-In, né? Então, um dia o John e o Paul estavam passando de táxi, indo para um estúdio, e o Mick e o Keith estavam voltando de outro estúdio. E aí, oi, tchau, beleza, como é que você tá? Peraí. Aí, quer a carona? Entraram o Mick e o Keith no táxi, junto com o John e o Paul, e aí eles pediram, pô, você tem uma música pra gente, tá, pra gente lançar como single, e o John e o Paul ali já gozando de um sucesso ali, meados de 63, né, cara? Aí eles falaram assim, a gente tem uma ideia, então eles foram para o estúdio e ali eles terminaram, sem muito custo, uma música chamada Wanna Be Your Man, que seria gravada pelo Ringo também no With the Beatles. Os Beatles não iam dar para os Stones uma Wanna Hold Your Hand ou She Loves You, eles deram Wanna Be Your Man e os Stones fizeram a versão deles, né, que eu gosto muito, uma versão mais suja e tal. Então foi assim que criou uma amizade, né? O segundo single dos Stones é de Lennon e McCartney, né? Mas logo os Stones, eles tiveram, depois de lançar Not Fade Away, os Stones, eles tiveram, o Mick e o Keith, eles tiveram que aprender, né, a fazer música, a compor música, né, que o empresário deles, o Andrew Loog Oldham, né, uma vez ele falou com eles, disse a história que prendeu o Mick e o Keith dentro de uma cozinha, falou, vocês só vão sair daí na hora que vocês fizeram uma música. Então eles fizeram e tal, e aí lógico que o Mick e o Keith se transformaram em compositores extremamente talentosos, e tem música aí, meus queridos, pelo menos na minha vida, faz parte do meu DNA, mas qualquer roqueiro conhece essas músicas, né? Então, lógico que a gente tem algumas fotos, por exemplo, dos Beatles indo visitar os Stones, ou dos Stones indo visitar, né? Tem aí no backstage aí, tem uma história que o John Lennon, quem conta essa história é o Mick Jagger. O Mick Jagger falou que uma vez eles foram no show dos Beatles e tal, né? Ali no camarim, o George Harrison estava tirando uma onda danada de quantos discos eles tinham vendido, quantos singles e tal, meio que dando uma de superior, né, aos outros, né? E aos Stones que estavam ali, né? Então o John viu que o pessoal ficou meio sem graça, que o George tava tirando onda demais, né, cara? Aí o Mick falou que o John virou e falou assim, gente, vocês me desculpem aí, vocês meninos dos Stones, mas o George ainda não se acostumou com o fato de que ele pode ter singles de sucesso, né? Uma hora ele aprende, né? E aí o George Harrison ficou meio sem graça, assim, o Mick falou, pô, ali naquele momento ali, eu me apaixonei pelo John Lennon, que eu vi que ele era um cara que estava lá em cima, num patamar que ninguém chegaria, mas ele era um cara que, ao mesmo tempo, era muito realista e ele meio que chamava a atenção dos outros Beatles quando eles começavam a flutuar demais ali e dar uma de fodão em cima dos outros, né?
Mas lógico, meus queridos, que aí, com o sucesso a partir de 64, 65, era muito difícil você ver os Beatles e os Stones juntos, né? O Mick Jagger foi, por exemplo, ali nas gravações do Revolver, ver como é que os meninos estavam fazendo ali, né? Não há problema nenhum nisso, né, cara? Essa coisa que o George Harrison falou, e também o John Lennon falou, que os Stones copiavam os Beatles 6 meses depois, quem não copiava? Quem não copiava os Beatles? Os Birds lá, os puxa-saco do George Harrison lá na Califórnia, entendeu? Todo aquele pessoal lá de Los Angeles, até os próprios Beach Boys, estavam de olho no que os Beatles estavam fazendo. Brian Wilson criou a Pet Sounds por causa de Rubber Soul. Não tem problema nenhum os Stones olharam, o Charlie Watts comenta isso, é um dos melhores documentários que eu vi na minha vida, que era o 25%. Era de 1989, era um documentário, cara, eu alugava aquela fita. Se alguém tiver, por favor, se quiser se desfazer, ou do DVD, eu não sei se tem DVD, ou se quiser me mandar uma cópia, eu agradeço pra caramba, porque é o documentário que eu cresci assistindo, me apaixonei pelos Stones por causa desse documentário, é da época do Steve Wills, e de 89 ali, eu sou completamente apaixonado. E o Charlie fala, claro que a gente olhava para o norte, que era Liverpool, claro que a gente olhava para Liverpool para poder saber o caminho, porque os Beatles, meus queridos, eles mostraram o caminho. Espertos foram aqueles que seguiram, que trilharam o mesmo caminho. Se os Stones faziam o que os Beatles fizeram 6 meses depois, qual que é o problema se eles fizeram, às vezes, até melhor, né, cara? Então, a gente vai por aí. Em 1967, pra você ter uma ideia, como que o Mick ele era muito próximo dos Beatles, né? Ali em 67, quando os Beatles vão para Bangor, ali no país de Gales, para assistir ali uma palestra com o Maharishi, o Mick Jagger foi junto e tal. Só que o negócio desandou, porque lá no meio lá da palestra, lá daqueles dias que eles passariam em Bangor, o Brian Epstein morre. Né? Então aí os Beatles voltam e o Mick Jagger não se interessou muito ali por aquela meditação transcendental, tanto é que ele não foi para a Índia, né? Ele foi até convidado, ele chegou a cogitar aí e tal, mas não foi, né? Mas tem também, na época do Their Satanic Magic's Request, que eu ganhei de um amigo. Eu tenho aqui um disco original de época. E ele, logicamente, muita gente fala, é o Sgt. Pepper dos Stones. Mas não é mesmo, meus queridos. Não é mesmo, porque, primeiro que o Sgt. Pepper, para mim, ele, na minha modesta opinião, ele só se compara ao Pet Sounds, né? Estou falando desta época, né? Mas esse disco aqui, não vai dar para mostrar para vocês, mas os Beatles, eles estão escondidos aqui nessa folhagem, uma coisa meio 3D aqui, da mesma forma que em Sgt. Pepper, ali no cantinho, tem um boneco escrito lá, Welcome the Rolling Stones, os Beatles fazendo um cumprimento aos Stones, vem que esse aqui que é o caminho, os Stones fizeram e colocaram os Beatles misturados nisso aqui. É um disco que eu demorei para curtir ele e eu acabei mudando de opinião ao longo dos anos, é um disco bastante competente. O John e o Paul chegam a trabalhar com os Stones aqui, da mesma forma que o Brian Jones chegou a tocar saxofone em You Know My Name, Look Up the Number, e o Mick Jagger estava lá no vídeo de All You Need Is Love, estava também no dia das gravações da orquestra em A Day in the Life. Então, ou seja, meus queridos, eram muito próximos, né? O livro da Lizzy Bravo, que é um livro muito bacana, mostra visitas do Mick ao Paul ali em Cavendish. O Mick costumava ir muito ali, o Mick costumava também visitar o George Harrison direto. Os bichos gostavam de tomar LSD, fumar um junto, eles gostavam, realmente eles gostavam. Mas quando a gente vai mais para o final da década de 60, né, com os problemas ali que o Brian Jones, o Mick e o Keith tiveram com a polícia, o mesmo policial que prendeu o Mick e o Keith, o Sgt. Pilcher, foi o mesmo que prenderam John Lennon, que deu um problema para o John Lennon por muitos anos ali nos Estados Unidos por causa daquele problema de imigração, porque o governo americano, eles se apegaram àquela prisão que o John tivera ali em 68, ele e a Yoko, quando eles estavam em Montagu Square, naquele apartamentozinho do Ringo, né, onde que ele fora preso, né? E depois esse mesmo cara prende o George Harrison, né, no dia do casamento do Paul McCartney, o George gosta de lembrar disso, né? Então, ou seja, os Beatles, eles escreveram, eles apoiaram, fizeram abaixo-assinado para poder apoiar os Rolling Stones, para eles não tomar uma ferrada, porque o Mick e o Keith, eles iam passar um bom tempo na cadeia, né, cara? O Brian Jones também. Mas aí, já no final da década de 60, os Stones, eles começaram já a olhar, tipo assim, nós vamos voltar a fazer shows, né? Então, ali por volta de 68,
naquele período psicodélico e tal, os Rolling Stones lançaram um disco maravilhoso chamado The Beggar's Banquet, que eu amo. Tem Sympathy for the Devil, No Expectations, Parachute Woman, tem tanta música boa naquele disco ali que eu fico aqui até amanhã falando para vocês. E aí, no final daquele ano, os Stones decidiram fazer um especial de televisão. Os Beatles fizeram em dezembro de 67 o Magical Mystery Tour. Os Rolling Stones fariam o Rock and Roll Circus, né? Mas não necessariamente para o Natal, né? Aquele Rock and Roll Circus ele foi lançado lá em 95, 96, né? Mas a intenção era ser lançado ali logo. Eu até vejo, de certa forma, eu sei que a principal fugiu a porra da palavra. A principal inspiração para o projeto Get Back foram as gravações do vídeo de Hey Jude, ali pelo Michael Leatzenhog. Mas o Michael Leatzenhog, ele também dirigiu o Rock and Roll Circus, né? E o Alan Klein, da época empresário dos Stones, o John Lennon foi conversar com ele ali em 68, dezembro de 68, ele foi apresentado ao Alan Klein, e ele ficou impressionado porque o Alan Klein falou, não, vai ter um filme disso aqui, vai ter disco disso aqui, e vai ter livro disso aqui. É interessante que foi a mesma coisa que mais tarde virou a ser o Let It Be, né? Não o Get Back, o Let It Be, porque o Alan Klein veio com o mesmo papo, ó. Nós vamos fazer o filme Let It Be, vai ter o disco Let It Be e vai ter um livro. E teve, né, cara? Só que o Rock and Roll Circus, o Mick Jagger nunca ficou muito feliz com aquilo ali, né? E a gente tem no Rock and Roll Circus, além da performance maravilhosa do The Who e também do Jethro Tull, né? Com o Tony Iommi do Black Sabbath, isso é muito bacana, né, meus queridos? E tal, tinha também o Taj Mahal cantando um blues maneiro pra caramba, a Marianne Faithfull, mas aí vem o John Lennon com a Yoko, né, tocando com o Eric Clapton, com o Keith Richards e o Mitch Mitchell, né, cara? Então, porra, só aquilo ali foi histórico, né? Mas aí, meus queridos, com a morte do Brian Jones, o que chocou muito, porque o George Harrison falava que o Brian Jones era que nem ele, né? Tinha uma comparação, né? Que assim, ele era aquele cara que estava no meio do ego de Mick e Keith, da mesma forma que eu estou entre John e Paul, né? Então foi isso aí, meus queridos. Com a morte do Brian, os Stones, eles trazem um garoto, o Mick Taylor, se não me engano, ele tinha 19 anos na época, né? Talvez o melhor guitarrista que já tenha tocado nos Rolling Stones. Eu não gosto de falar isso não, porque eu gosto muito do Ronnie, e eu sou um grande fã do Brian Jones, mas o Mick Taylor, ele está em outro patamar, né, meus queridos? Mas aí com os Stones voltando aos palcos, né, que era uma coisa que os Beatles poderiam ter feito, né, mas os Beatles, é engraçado, os Beatles, ele tinha uma coisa que eu acho que eles se achavam, e deveriam ser, muito grandes para poder fazer show, né? O George Harrison sempre falou que o George toca com Eric Clapton, com Bonnie and Delaney, ele teve um prazer muito grande de tocar ali e tal, né? Mas aí o John Lennon teve um prazer absurdo tocar no Toronto Festival, o Sweet Toronto e tal, mas eu acho que os dois, eles notaram, tipo assim, uma coisa é a gente tocar sozinho ou como convidado de alguém, uma coisa é vir os 4 Beatles, né? Mas os Stones tiveram problema com isso não. Lógico que teve o problema de Altamont, que foi um horror, né, cara? E tal, o assassinato daquele rapaz ali na frente do palco, na frente das câmeras, né? Quem filmou aquele show em Altamont foi o mesmo cara que filmou os Beatles em 64, quando eles foram para os Estados Unidos, né? Os Misley Brothers, né? E, enfim, meus queridos, quando a gente entra na década de 70, há diversas visitas do George, olha aí, do George Harrison visitando, porque o Billy Preston passou a tocar junto com os Stones nos palcos, né? Tem também os Wings ali, o Paul e a Linda esbarraram ali em show dos Stones, foram ao show dos Stones e tal, né? O John Lennon já é diferente, meus queridos, porque o John, ele encontrou o Mick ali por volta de 72, durante as gravações do Sometime in New York City. O Mick Jagger ficou sabendo que ele estava ali, né? Tem um livro muito bacana, que os anos da Revolução, se não me engano, onde que conta esse período de 72 do John Lennon, né, cara? Ali em Nova York. E um dia o Mick Jagger apareceu, então a Elephants Memory, que era a banda, né, que tocava com o John, né, cara? Você imagina, né, cara? Porra, você tá ali já feliz por tocar com o John Lennon. De repente o Mick Jagger aparece, né? Eles foram que o Mick Jagger foi ali e tal. Tem foto dele brincando com a Yoko, com o John num piano aí e tal. O John chegou mais tarde até a produzir uma música do Mick que demorou muito tempo para lançar, que era Too Many Cooks Spoil the Soup, alguma coisa assim. Agora eu não lembro muito bem, mas o John meio que produziu, eu não sei qual realmente o que foi produzir, né? Mas eu nem sei nem se o John tocou na faixa, né? Mas a May Pang conta também que
James Cagney foi receber uma honraria ali em Los Angeles ali, e aí o John foi, né, cara, ela falou que de repente ela viu aquela coisa de terno branco do lado, assim, chegou para abraçar o John e era o Mick Jagger, né, então o John gostava muito do Mick, né, apesar das besteiras que o John falou que o Mick copiava, que os Stones copiavam os Beatles, né, o que eu acho, em certa forma, mas ao longo dos anos eu meio que mudei de opinião em relação a isso. Eu acho que eles olhavam para ver o que os Beatles estavam fazendo, até os ex-Beatles estavam fazendo, mas eles tinham o perfil deles, a coisa deles, né? Eu não acho os Stones nem um pouco parecido com os Beatles, tem nada a ver uma coisa com a outra. E quando as pessoas me perguntam qual que você prefere, os Beatles ou os Stones, eu sempre pergunto assim, tem que escolher? Eu não vou escolher. Eu gosto dos dois, eu gosto do Queen, eu gosto de música, meus queridos, pelo amor de Deus. Lógico que perguntar para mim, hoje em dia, né, o Gilvan Moura, ele tem um canal, né, pá, o cara fala só de Beatles, o cara estudou os Beatles, será que ele prefere os Beatles ou os Stones? Porra, é claro que eu prefiro os Beatles, meus queridos. Pô, pergunta até meio boba, né? Eu sempre falo o seguinte, as pessoas quando me perguntam, Gilvan, qual a melhor banda do mundo para você, assim, que você mais gosta, eu falo os Stones. Falo, aí, Beatles. Beatles é igual minha mãe, meus queridos. Eu não vou discutir minha mãe, o amor que eu tenho por ela, entendeu? Você pode discutir até o amor por outras coisas, mas mãe é mãe. Então os Beatles é como se fosse minha mãe, entendeu? Então a minha banda predileta é os Stones, entendeu agora? Então o que acontece, meus queridos? Quando o John foi para aquele período do Dakota, né, tem uma cena onde que o John tá com a Yoko e com o Sean num circo ali, se não me engano, pode ser Nova York, algum outro local que o John estava, e o Mick vai, né, conversar com ele e tal, mas eu senti o John meio seco para com o Mick, né, e o Mick falou que durante todos aqueles anos da Dakota, o Mick morava num prédio perto, e ele sempre ligava pro John, e o John simplesmente não respondia, né, então as pessoas ficam pensando assim, o John era babaca pra caramba com o Paul, né, e tal. O John era babaca com todo mundo. O David Bowie falou que nunca mais teve acesso a ele desde que ele voltou com a Yoko. Aí, se vocês quiserem culpar a Yoko, fica à vontade. Mick Jagger também não teve. Ninguém tinha acesso, a não ser os outros Beatles. Mesmo assim, o Paul tomou a porta na cara em 76 e nunca mais viu o John, né, cara? Hoje eu sei, depois de estudar tanto, procurar tanto, eu sei que a última vez que o Paul e o John se viram na frente foi em 76. Mas aí o Mick, ele falou que nunca mais. Agora, o Mick sentiu pra caramba a morte do John, né? Então, ao longo dos anos 80, né, os Stones voltaram a fazer show, depois os Stones brigaram uns com os outros, né, e tal. Mas é o Mick Jagger que foi escolhido para poder fazer a honraria de entregar lá o Rock and Roll Hall of Fame, o prêmio lá para os Beatles, né? O Paul não foi, mas o George, o Ringo e a Yoko com o Julian e o Sean foram. E aí o Mick tem um discurso que é um barato de abertura, que ele fala... quando esses meninos vieram lá de Liverpool, né, e tal, ele falou assim, era um monstro de 4 cabeças, né, e ele fala da história do casaco, né, de quando ele estava tocando lá, cantando, e entraram os 4 Beatles e tal, né. Então, muito legal, o Mick e o Keith também foram ali naquele show que o Paul fez ali na época do World Trade Center, né. Então, o Paul e o Mick, eles tiveram um arranca-rabo há pouco tempo aí e tal. Acho que o Mick falou algumas coisas, eu não me lembro. O Paul falou outras coisas, uma tremenda bobeira de 2 velhos bobos, né? Mas a história que eu mais gosto é que o Paul, uma vez, ele estava, se não me engano, na Jamaica. Ele estava numa casa alugada lá e tal. E ele descobriu que 3 casas depois, naquela praia deserta ali, era a casa do Keith Richards, né? Então o Paul foi lá. E ele falou que passou um dia inteiro, deve ter fumado, meus queridos, cada bagulho desse tamanho, né? Ele e o Keith escutando reggaezinho e tal. E o Mick conta, né? Fala, cara, eu conheço o Keith há tantos anos, eu nunca passei um tempo com qualidade. Então eles passaram um bom tempo juntos ali. Os dois gostaram muito e eu fiquei muito feliz com isso aí, né? Mas, meus queridos, basicamente essa história é o que eu recomendo a vocês. Eu tenho uma coleção, eu tenho todos os discos dos Stones, alguns em vinil, mas todos em CD e tal. Tem uma coleção que eu lembro na falecida FENAC, que tinha em Belo Horizonte, ali, lá em cima no último andar. Eu lembro dessa coleção From the Vaults dos Stones, entendeu? Que são coleções assim, eles vinham com o DVD do show e via com 2 CDs, né, cara? Então, eu fui comprando, só que com o tempo eu comprei os que eu queria. Eu tenho o Round Par, tenho o Hamilton Coliseum, que esse show, se não me engano, é daquela turnê do Steel Wheels. Não, essa que é da turnê do Steel Wheels Live at the Tokyo Dome. Tem o Havana Moon, que é muito parecido. Eu gosto desse CD e DVD, porque na verdade é um CD e DVD, porque a tracklist é mais ou menos não, praticamente igual,
ao show que eu assisti dos Stones no Morumbi, né? O meu disco predileto dos Stones, eu vou falar para vocês. É muito difícil escolher um disco dos Stones, assim como é muito difícil escolher um disco do Elvis, ou dos Beatles, ou do Bob Dylan, o que seja. Quando eles lançaram esse disco aqui, que também era DVD com CD, eu fiquei um pouquinho decepcionado, porque o Strip It, de 1995, ele é um disco que eu amo. O que a gente fala que é um disco que a gente ama? É aquele disco que quando eu coloco no carro, ou eu coloco aqui em casa, eu escuto ele de cabo a rabo, porque é um disco que me dá prazer desde 1995. Né? Mas discos de estúdio, eu sempre falo que se você for parar, se você analisar o Magical Mystery Tour como um álbum, o que eu não considero historicamente um álbum, eu já contei a história dele, não vou ficar me repetindo que não. Então eu acho muito difícil, porque se você for pensar numa sequência de álbuns assim maravilhosos, então você pensa assim, Rubber Soul, Revolver, Sgt. Pepper, Álbum Branco, Abbey Road. Então você pode até remover o Magical Mystery Tour da equação e também o Let It Be, que muita gente não considera ser uma obra-prima. Mas se você for ver em sequência, Rubber Soul, Revolver, porque eles foram lançados assim. O Magical Mystery Tour, na Inglaterra, ele era um EP. Assim, como os Beatles queriam, não é esse Magical Mystery Tour que você tem na sua casa. Já contei essa história 1000 vezes. Então, se você for na sequência, eu vou remover o Help também, porque é bom pra caramba, mas não é uma obra ao mesmo nível do Revolver. Então a gente tem Rubber Soul, Revolver, Pepper, White Album e Abbey Road. Qual outra banda poderia trazer um material desse? Né? Eu sempre falo que o Led Zeppelin, se você considerar o Led Zeppelin 1, 2, 3 e 4, maravilhoso. O The Who, se você for parar para pensar no Tommy, Who's Next, Quadrophenia, né? Também é uma trinca, né? Mas eu tô falando de 4 discos maravilhosos, né? Os Stones, olha o que eu vou contar para vocês. Eu acredito, porque eu tenho uma coisa que eu tenho um prazer muito grande é ser muito respeitado pelos fãs dos Stones que acompanham a Beatles School. Tem o pessoal que ama os Beach Boys, o pessoal que ama o Elvis e o pessoal que ama os Stones, eles gostam muito de mim e eu fico muito feliz, muito envaidecido com isso, porque eles sabem que eu sou parte do grupo deles. Tá, eu tenho um canal dos Beatles, mas eu poderia facilmente, meus queridos, fazer uma Rolling Stone School aqui, ou um Elvis School, mas Beatles é a minha grande paixão. Mas se você for parar para pensar o Beggar's Banquet, aí depois você vai para o Let It Bleed, né? Aí depois você vai para o Stick Fingers, e depois você vai para o Exile on Main Street. Esse quarteto, que são um atrás do outro, é o que há de melhor na música mundial. É comparado aos Beatles, né? E é comparado também ao Led Zeppelin. Você pode até falar do Queen. O Queen também tem algumas sequências também que são maravilhosas. Mas eu estou falando essa sequência ininterrupta de álbuns clássicos, porque aí eu vou remover ali o Their Satanic Magic's Request, que veio antes do Beggar's Banquet, e também vou remover o Goat Head Soup, que apesar de ter indie, tem muita música boa que eu gosto, mas eu tô falando de monstruosidade. Então, para você que não conhece os Stones ainda, você que é um garoto, fala, vamos ouvir, né, e tal, vamos. Beggar's Banquet, Let It Bleed, Stick Fingers e Exile on Main Street. Isso aí vai ser a sua educação estoniana. Nada é melhor do que esses 4 discos em sequência, meus queridos. Só Beatles ou só Led Zeppelin, que eu acho que tem comparação com isso aí. Talvez o The Who. Mas aí, gosto é igual bunda, vocês sabem. Algumas têm um grande gosto, outras pessoas têm nada de gosto, né? Então, ou seja, meus queridos, esse aí é o meu. Feliz aniversário pro Mick Jagger, um cara que eu adoro. Eu tive o prazer de ver os Stones pela última vez no Morumbi. E essa foto aqui não tem nada de especial, mas fui eu que tirei. Eu estava muito perto do palco, então eu tirei essa fotinha aqui, o qual eu tenho muito orgulho. Eu tive que fazer um posterzinho dela, porque primeiro que a saudade que eu tenho desse safado aqui, mal-humorado, igual o George Harrison, mas era uma delícia de pessoa, né, cara? E a única coisa que eu fico meio triste é o Mick Jagger tava com um bonezinho. Quem tava no show lembra, um bonezinho meio e tal, mas é uma foto que poderia ser uma foto de revista e tal, mas fui eu que tirei, então só eu tenho. Então é um carinho que eu tenho muito grande. Feliz aniversário pro Mick Jagger e, queridos Beatlemaníacos, não se limitem apenas aos Beatles, é um grande erro na sua vida. Vai escutar outras coisas. Abração para vocês, vocês se cuidem.